Bom dia. Bom dia a você que está aqui no santuário, pode sentar. É uma alegria poder hoje estar aqui pregando no Santuário do Pai das Misericórdias, nessa quinta-feira de adoração, onde nós já tão bem, podemos dizer assim, começamos nessa quinta-feira, às 7 horas da manhã que nós tivemos a Santa Missa. Talvez quem esteve acompanhando aí pela TV conseguiu talvez acompanhar, mas você que estava aqui, nós tivemos aqui a Santa Missa às 7, agora esse momento forte de oração. E eu tive a graça de poder pregar na quinta-feira de adoração, há um tempo atrás. Nós estávamos num período que ainda não dava para receber as pessoas, estamos aqui, por isso estamos recebendo, estamos no santuário. E pelo menos para mim uma coisa que me tocou muito nesse tempo, tem tocado ainda, né? É que só tem sentido essa chácara de Santa Cruz, só tem sentido esse santuário por sua causa. Então sinta-se privilegiado, você que hoje está aqui, sinta-se bem acolhido, mesmo que eu não possa te dar um abraço agora, né? Mas sinta-se acolhido. E você também, que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, TV, rádio, internet. Talvez você que vai assistir essa pregação só daqui a um tempo, lá no Canção Nova Play, ou através das mídias sociais. Sinta-se também abraçado por mim, por todos aqueles que estão trabalhando aqui para que essa quinta-feira de adoração chegue até você. O tema que nos foi proposto para essa pregação, agora já na parte da manhã, é convertei-vos e crede no Evangelho. Mas antes de adentrar nesse tema e nesse período aí que nós vamos estar aqui juntos, nessa pregação, a gente vai poder refletir sobre muitas coisas que acredito Deus colocou no meu coração e talvez Ele vai suscitar durante essa pregação, e que a música já nos preparou para isso, para acolher a palavra. Me vinha ao coração de que aqui na Canção Nova, como consagrado já há 12 anos, casado, né? A Salete me apresentou, meu nome é Saulo, tenho uma filha, a Clara, de 2 anos e meio, que agora está ali na escolinha aqui da Canção Nova. E eu ia refletindo das vezes em que eu ouvi falar da misericórdia de Deus na Canção Nova, em especial nas formações que nós, membros da Canção Nova, temos. E talvez você já deve ter escutado alguma vez falar nas pregações, nas homilias, não sei, em contato com alguém da Canção Nova, sobre os nossos documentos, né? A gente fala muito isso, nossos documentos, mas talvez você se pergunte, que documento é esse? RG, CPF, passaporte? É que na Canção Nova nós temos vários textos, e para dar ainda uma cara de nobreza maior, temos escritos, né, feitos pelo Padre Jonas, que é o nosso fundador aqui da Canção Nova, onde ele escreveu para os membros da Canção Nova no decorrer da história. Até hoje o padre ainda escreve, ainda fala, né, prega para nós aqui de forma muito direta, mas existem vários escritos que ele foi fazendo desde o início para traduzir a inspiração do carisma Canção Nova, que no início, né, ele não tinha tanta clareza. Mas no decorrer da história ele foi escrevendo para nós esses textos que nós da Canção Nova chamamos de nossos documentos. E um texto que me chamou muito a atenção me preparando para essa pregação no dia de hoje, que eu confesso que eu já venho me preparando há 30 dias mais ou menos, desde que a Letícia aqui do evento me convidou. E eu funciono muito assim, eu não funciono assim, eu sento, rezo e Deus, pronto, fiz a pregação. A coisa vai sendo gestada dentro de mim. Nos fatos mais ordinários da vida, nas situações cotidianas, como eu disse, eu sou pai, sou casado, e ali no ordinário, nas situações simples, parece que Deus vai moldando, né? Vai também me conduzindo a me preparar para os momentos em especial de pregação. E eu ia lembrando de um documento, de um texto que o Padre Jonas escreveu, que chama É Tempo da Misericórdia. Entramos no Tempo da Misericórdia. E tem um trecho em especial que eu partilho com você, que é uma riqueza nossa, então eu digo para você que nos acompanha das mais variadas formas, e você que está aqui, é um texto muito rico para nós, principalmente por estar hoje aqui nesse santuário. A quinta-feira de adoração até então acontecia no Rincão, às vezes no centro de evangelização, e não sei os motivos, mas eu acredito que a providência de Deus trouxe nesse tempo quaresmal a quinta-feira de adoração também para cá. E você vai entender mais isso no decorrer dessa pregação. Mas eu partilho com você esse trecho, em que o Padre Jonas escreve para nós da Canção Nova, e eu partilho também com você. Seremos, e aí ele fala para nós membros da Canção Nova em primeiro lugar, tá? Mas serve para você também. Seremos os braços abertos e estendidos de Jesus, misericórdia para acolher as pessoas com seus pecados, problemas e misérias. Seremos o coração, a face, o olhar, o sorriso de Jesus para recebê-las com amor, infundir-lhes confiança
e mergulhá-las no oceano infinito da sua misericórdia. Nesse texto, um pouco antes desse trecho que eu li para você, o padre vai falar desse santuário, ele vai partilhar que esse santuário antes não tinha sido construído quando ele escreve esse texto, mas ele já tinha essa inspiração profética de ter um espaço, e aí se dá o nome aqui de santuário, onde você ao adentrar nesse local, você se sentiria abraçado. E aí eu te pergunto, você que está aqui hoje, talvez você que já esteve aqui no santuário do Pai das Misericórdias, como que você se sentiu quando entrou aqui? Ou melhor, quando você viu de longe o santuário, né? Às vezes quando você já vem na Dutra, seja no sentido São Paulo ou mesmo Rio, já dá para ver o santuário de longe. Mas ao adentrar aqui, mesmo com todos os protocolos, né, necessários, como que você se sentiu? Não precisa nem me responder agora. Mas mais do que esse santuário, o chamado da Canção Nova, pode parecer que eu estou pregando de forma vocacional, né, uma pregação vocacional. Se você se sentir tocado, depois você procura o pessoal do vocacional aqui da Canção Nova, também você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova. Mas o chamado da Canção Nova é esse, é te abraçar na tua miséria, muito antes de você trocar as roupas sujas pelas roupas limpas, que talvez vai ser através do sacramento da reconciliação, que graças a Deus você está podendo receber agora aqui no santuário. Nos cantos aqui do santuário, a equipe pode te direcionar para você que já está aqui. Temos sacerdotes que estão despejando sobre você, com a graça de Deus, a misericórdia. Mas também nós, membros da Canção Nova. E eu vou além. Colaboradores, amigos, todos aqueles que estão envolvidos, os músicos, pessoas que você talvez vai encontrar ou já encontrou por aqui. Cada pessoa dessa, a partir do momento que ela está de alguma forma ligada ao carisma Canção Nova, esse é o nosso chamado, é ser esses braços, é ser essa face, é ser o olhar, o sorriso, mesmo que, né, às vezes não dê para ver o sorriso de forma direta, mas nesse tempo eu tenho aprendido muito, nesse tempo que a gente está tendo que usar máscara, que os olhos falam. A gente sempre ouviu isso uma hora ou outra na filosofia, às vezes nas pregações, às vezes na sabedoria, né, na primeira sabedoria que a gente toca quando na nossa família ali, os avós, os pais, os olhos falam, na verdade. E eu brinco muito com a minha filha, Clara, porque às vezes eu gosto de brincar de fazer careta, né? E eu faço a cara séria, ela repete, ela faz também. Depois eu começo a sorrir, ela começa a sorrir. Mas o olhar fala muito. E talvez muitos de nós paramos, e aí eu já me incluo, nessa experiência de ir além das barreiras que se levantam, das máscaras, das distâncias físicas. Mas Deus é tão espetacular que isso aqui foi escrito há mais de 20 anos atrás. E aí, adentrando já nessa proposta que foi passada pela equipe do Eventos, de trabalhar esse tema Convertei-vos e crede no Evangelho, eu já começo com você dizendo uma coisa. Recentemente, nós entramos na Quaresma, e graças a Deus a nossa Igreja Católica é tão rica que ela está sempre trabalhando um ciclo, né? Não sei se você já percebeu. Agora é a Quaresma. Nós vamos aí caminhar esses 40 dias em direção à ressurreição, à Páscoa, à vida nova. Depois vai vir de novo o tempo comum, na verdade o tempo pascal, depois o tempo comum, depois Advento, depois o Natal e assim vai. Mas recentemente, no final do ano, nós vivemos antes ali um tempo que chama o Advento, depois o Natal. E no Natal foi falado dessa primeira vinda de Jesus, não é verdade? Nas celebrações você talvez foi percebendo a liturgia nos conduzindo a Belém, mesmo que eu não pudesse ir fisicamente, mas a liturgia da igreja nos leva, se nós nos deixamos conduzir, a Jerusalém, a Belém, às vezes através de São Paulo, a Turquia, a Grécia. Talvez você que nunca pôde sair da tua cidade, se você mergulha na liturgia da palavra, através da liturgia diária mesmo, que você pode contemplar na Santa Missa, você viaja, e você pode ir muito além, depende de cada um. Mas através dessa liturgia do Natal que nós vivemos recentemente, nós fomos conduzidos a essa experiência da primeira vinda de Jesus, que já nos prepara para a segunda, seja Ele vindo, seja eu indo até Ele. Mas com a vinda de Jesus iniciou um tempo novo, que é um tempo que nós conhecemos na igreja como o tempo da graça e da salvação. Antes de Jesus, e aí eu posso falar de forma cronológica,
mas eu posso falar na minha vida e na sua vida. Pensa aí como que era a sua vida antes de Jesus. Talvez você ouviu falar de Jesus, um Jesus histórico, um homem que tinha palavras maravilhosas, que falava bem. Mas a vinda de Jesus, seja há mais de 2000 anos atrás, na primeira vez, seja na tua vida, na minha vida, mudou algo, não é verdade? Se não mudou, a gente vai mudar hoje, ou vai começar. Mas a vinda de Jesus, essa primeira vinda que nós celebramos no Natal, ela representa, ela traz consigo um novo tempo. Um tempo de graça e de salvação. Salvação essa que só é possível se eu mudo a rota da minha vida. Eu gosto muito daquele trecho do Evangelho, se não me engano São Marcos, São Mateus, eu vou confundir um pouco agora, quando narra ali que os reis magos, homens que acreditavam que o universo os conduzia, eles eram estudiosos, tanto que eles seguem a estrela que leva eles até Belém, até Jesus. Bento XVI trabalha inclusive essa passagem no livro Jesus de Nazaré, indico inclusive, tá? Um livro maravilhoso. E ele vai dizer, os reis magos são conduzidos até ali, eles adoram o Rei dos Reis, o menino frágil, mas que dentro de si já trazia a nossa salvação. E a palavra vai dizer que logo após, eles retornam para suas casas por outro caminho, que significa o quê? Uma conversão, né? Para quem nos escuta, para quem nos assiste, você que está aqui, o que é essa conversão? A gente escuta muito falar sobre isso, principalmente na quaresma, converte, né? Quantas vezes eu escutei isso da minha mãe? Não sei se ela está acompanhando, ela diz assim, se converte menino. Lá de Fortaleza, eu sou de Fortaleza, naquele sotaque bem cearense, converte menino. Para com essas bobeiras, né? Mas nessa sabedoria simples dos nossos pais, dos nossos avós, daqueles que foram os primeiros catequistas na nossa vida, de forma muito simples também, eu posso dizer para você, conversão você vem numa direção e você percebe de repente, quantas vezes isso já aconteceu comigo, minha esposa é testemunha, mesmo com o GPS, eu erro a entrada, eu erro a rua que eu teria que pegar, e aí o GPS recalcula, ou eu mesmo preciso procurar um novo caminho para pegar o caminho certo, não é verdade? Quem não já passou por isso, né? Será que foi só eu? Eu sofro porque às vezes o GPS demora para atualizar e eu passo, né? Tem gente que riu aqui, eu acho que já viu isso recentemente, para chegar aqui na Canção Nova, não sei. Dependendo do caminho que você trilha, exemplo, se você utiliza uma rodovia como a Dutra, às vezes você vai precisar andar 20 quilômetros, 30, para encontrar um retorno. Na vida espiritual, Deus concede a graça para te conduzir à salvação, de que essa conversão ela não é mágica, ela não acontece de um dia para o outro, mas Deus te deu e me dá também vários meios para que essa conversão aconteça. De início, eu lembro, que a gente chama às vezes de primeira conversão, aquele encontro pessoal com Jesus, eu queria sair pelo mundo gritando, Jesus é o Senhor, eu queria entrar nas mesquitas, eu queria entrar em todo que era lugar, nos prostíbulos, queria evangelizar, eu queria falar de Jesus. E é natural, esse fogo, essa força, que fazia com que muitas vezes eu queria me confessar quase todo dia, porque eu comecei a ler as histórias dos santos, e eu via que São Francisco de Assis, segundo a biografia dele, confessava quase toda semana, porque ele não conseguia se imaginar em estado de pecado, ele queria estar sempre no estado de graça. E quando nós encontramos esse amor infinito, incondicional de Deus, que a gente nem consegue traduzir de início, nós queremos tocar na graça toda hora, você quer quase que pedir fogo, né, do céu, e pedir a água do céu, tudo, porque você quer que os teus, aqueles que são próximos, também bebam dessa graça. Mas a igreja vai nos ensinar que a palavra de Deus, ela bem acolhida e ela vivida, ela realiza uma completa mudança de mentalidade. Porque de início, como eu dizia, a gente já está ali, eu quero ser de Deus, eu já não vou mais assistir tal programa, eu já não vou usar tal roupa, e isso faz parte. Essa mudança, digamos, externa, essa mudança dos atos, né? Eu falava palavrão, agora eu não vou mais falar, não vou falar palavras feias, quero falar de Deus, eu quero falar do céu. Porém, quando você muitas vezes entra dentro da tua casa, ali na intimidade com os teus, essa conversão, às vezes, ela não é tão concreta ainda, não é verdade? Porque eu falo, recentemente eu fui no meu psicólogo e também no diretor espiritual, quase na mesma semana.
E sem eles conversarem, eles falaram as mesmas coisas. Só que quando eu cheguei em casa para partilhar com a minha esposa, ela disse assim, isso aí tudo eu já tinha te falado. Porque ela está ali todo dia comigo. Então aqueles que estão conosco todos os dias, o esposo, a esposa, os filhos, não sei, aqueles que estão contigo ali, eles veem muitas vezes mais as nossas limitações, também as coisas boas, mas se destaca, né? Ganha destaque aquilo que é miséria, aquilo que é pecado, aquilo que são as situações ainda que nós precisamos mudar na nossa vida. Se eu pegasse aqui, se eu tivesse vindo aqui para pregar com uma blusa toda branca, e nessa blusa toda branca tivesse uma manchinha preta ou alguma sujeira, pelo menos eu vivo muito isso, eu fico olhando para a sujeira, eu esqueço a blusa toda branca, não é verdade? Ia chamar mais atenção. Então a mesma coisa na nossa vida. E aí quando a igreja propõe para nós, dizendo que a palavra de Deus, ela é acolhida, e ela vivida, quer dizer, colocada em prática, ela realiza uma completa mudança de mentalidade, é para dizer que essa palavra, como até escutava isso hoje pela manhã na homilia do Padre Wellison, lá no instituto onde eu trabalho, na escola da Canção Nova, onde ele dizia assim, a palavra de Deus, nós não somos, na verdade, a religião do livro, inclusive é Bento XVI que fala isso também, nós somos uma religião que vive uma experiência viva com a palavra. A Canção Nova nasceu de uma experiência com a palavra. O Padre Jonas, fundador aqui da Canção Nova, foi na experiência com a palavra, foi nesse deixar a palavra penetrar no mais íntimo, questionar, apontar aquilo que precisava de equilíbrio, aquilo que precisava de mudança, que ele foi sendo conduzido até nós chegarmos hoje, nesse santuário, inclusive, é uma experiência com a palavra. Então você e eu somos chamados a viver uma coisa que eu lia, até rezava aqui antes de vir pregar, uma coisa que eu aprendi com hoje Santo Paulo VI, num documento que também é muito importante para nós da Canção Nova, Evangelho Nunciandi, lá no parágrafo 76, ele vai falar isso em 1975, 76, imagina, hoje é 2021, né? Mas naquela época já o Papa dizia algo que é profético, Papa Paulo VI, hoje santo, ele fazia um questionamento que eu me faço todos os dias, e que eu convido você a fazer também. Acreditais naquilo que anunciais? E eu me perguntava antes de vir até aqui, será que eu acredito de fato naquilo que eu vou falar? Naquilo que eu anuncio, não só com o microfone, mas ao sair daqui eu vou seguir a minha rotina, eu vou para a minha casa, depois eu volto para o meu trabalho, eu acredito naquilo que eu abracei, naquilo que naquilo que te trouxe aqui, porque eu acredito, você não veio até esse santuário, você não está sintonizado na Canção Nova só porque você não tem nada para fazer. Inclusive, às vezes tem programas, né? Pensa você assistindo aqui um careca barbudo falando, tem outros programas aí que investiram bem mais pesado, de TV, de rádio, que talvez te atraiam mais, de forma estética, de forma externa. Mas se você está aqui, se você sintonizou na Canção Nova, é porque em algo você acredita, em algo te atrai. Então essa pergunta, acreditais naquilo que anunciais? Depois ele faz uma outra, para melhorar nosso questionamento aqui, nosso retiro. Viveis aquilo que acreditais? Porque não adianta, gente, eu me questiono sempre sobre isso, mas nesse tempo, me preparando para essa pregação, eu ia me questionando, Saulo, você está vivendo essa proposta, convertei-vos e crede no Evangelho? Porque muitas vezes nós dizemos, quando eu me converti, lá não sei quando, 2000 e tanto, quando eu tive meu encontro pessoal com Jesus, eu era assim, agora eu sou de outra forma. Mas será que e eu me questiono em primeiro lugar, eu tenho alimentado essa conversão? Será que você que aqui está, talvez seja a primeira vez que você vem ao santuário, não sei. É a primeira vez pelo menos que nós nos encontramos, eu espero que você faça uma boa experiência, com a misericórdia de Deus através de nós da Canção Nova, porque é o nosso chamado. Você vive aquilo que você acredita? E depois vem a terceira pergunta que o Papa faz nesse documento, na Evangelho Nunciandi. Pregais aquilo que viveis? Aí é onde a coisa pega. Porque, gente, é muito fácil, eu vou ficar aqui quase 1 hora, depois tem a adoração ao Santíssimo. Graças a Deus Ele está no meio de nós. Nós vamos rezar, vamos adorar, vamos cantar.
Mas a grande pergunta que nós devemos fazer todos os dias, aí você pensa assim, mas eu não estou pregando, eu não prego, eu nem me vejo como pregador. O Papa Paulo VI vai dizer, a pregação primeira não é essa dos microfones, dos palcos. Isso faz parte, é o nosso chamado, é o meu chamado como Canção Nova, é pregar também o Evangelho com o microfone. Diante de vocês que aqui estão hoje. Mas a maior pregação que nós somos chamados a fazer é com a vida. E eu confesso para você, que hoje eu entendo, principalmente nesse tempo, por que tantas pessoas cada vez mais perguntam onde está Deus? Sejam porque elas se declaram pessoas ateias, ou talvez agnósticas, ou porque um dia elas estiveram, talvez até estiveram aqui nesse santuário, talvez me encontraram em algum dos acampamentos, e eu não fui misericórdia para elas, não sei. Eu sei de muitas pessoas que talvez, eu nem sei na verdade, né? Mas eu imagino, tem pessoas que talvez eu fiz algum mal e elas até hoje estão ali se confessando, pedindo ajuda psicológica, espiritual, porque talvez de forma inconsciente, pelo menos eu não lembro agora, tá? Eu fiz um mal para elas e elas estão presas a mim de forma negativa. Como também eu trago a minha listinha ainda de pessoas que eu preciso libertar do cativeiro dentro de mim. E a quaresma é esse tempo propício, esse dia, o dia que o Senhor fez para nós é só o hoje, é o agora, não existe amanhã, é agora. Mas como eu dizia, eu entendo porque que existe tanta gente, cada vez mais, que pergunta onde está Deus. Aí você pode pensar, claro, as catástrofes, as pandemias, as crises financeiras, fazem com que as pessoas se questionem, com certeza, as guerras. Mas todos os padres da igreja, se você pegar todos os manuscritos, né, e depois os textos que existem, inclusive no site do Vaticano, você encontra, no site da Canção Nova, você vai encontrar vários textos dos papas, catequeses, ensinamentos, todos, desde Jesus, desde São Pedro, que lá em Atos dos Apóstolos fez a primeira pregação pós-batismo no Espírito, né, pós-efusão, todos vão falar o que? Do testemunho de vida. Se as pessoas se perguntam, se você talvez que está aqui, se pergunta, onde está Deus nessa pandemia? Onde está Deus no desemprego? Onde está Deus na doença? Eu mesmo trago comigo aqui para a adoração que nós vamos fazer daqui a pouco, uma lista de pessoas que estão precisando de oração. E a pergunta que vem inicialmente, gente, é essa. Existe a carência que nós vivemos emocional, não é verdade? Quando você sente falta de alguém, onde estava o meu pai naquela hora que eu vivi tal coisa, ou minha mãe, ou meu esposo, esposa, o filho que se pergunta hoje, talvez. E talvez você e eu temos vários motivos para justificar nossa ausência presencial na vida de algumas pessoas, mas a pior ausência que muitas vezes as pessoas sentem e questionam é dizer, onde está Deus? E esses dias eu recebi uma historinha que eu achei muito interessante. É engraçado, eu acho engraçado, né? Se você não rir, eu vou ficar um pouco triste. Então faz força aí, tá? Mas um dia, o padre na catequese perguntou para o Joãozinho. Tem que ter o Joãozinho, né? Na verdade perguntou para as crianças, né? E tinha um Joãozinho no meio. Onde está Deus? Onde fica Deus? Onde mora Deus? Começou a tentar traduzir para as crianças essa questão. E aí uma criança disse, no sacrário. A outra, lá no altarzinho lá de casa, onde minha mãe fez lá em casa um local de oração. Aí o outro, Deus mora no céu. E aí cada um vai falando de realidades que a gente contempla na igreja. E aí chega o Joãozinho e diz, não, Deus mora no banheiro lá de casa. Aí o padre, como assim, Joãozinho? Sim, padre. Todo dia de manhã, minha mãe está tomando banho no banheiro, lá dentro do banheiro com a porta trancada, meu pai bate e diz assim, bom Deus, você ainda está aqui? Para o Joãozinho, Deus estava no banheiro de casa. Porque a mãe, demorava no banho e o pai batia lá e dizia, Deus, você ainda está no banheiro? Para você, onde está Deus? Para o Saulo, para eu aqui que estou pregando, onde está Deus? Talvez você também vai pensar como os outros alunos da catequese, ele está no sacrário. Daqui a pouco nós vamos receber Jesus aqui no Santíssimo Sacramento. Nós pedimos o Espírito Santo, acabamos de cantar pedindo. As pessoas que primeiro receberam a pregação dos apóstolos através de São Pedro, que foi o primeiro papa da igreja, depois de receber todo aquele ensinamento, você vai encontrar isso em Atos 2,
elas vão perguntar para São Pedro: o que nós devemos fazer? Nós acreditamos nisso que você está dizendo. Realmente, crucificamos o Salvador, mas Ele ressuscitou. E o que nós devemos fazer? E São Pedro vai dizer para eles: convertei-vos, muda a direção, muda a rota. Aqui eu poderia ficar dando vários exemplos externos de realidades que você vai precisar abrir mão. São revistas, são músicas, são filmes. E muitas vezes a gente fica tão preso, até eu trabalho muito com jovens, principalmente agora que eu trabalho lá na pastoral, tanto universitária como na espiritualidade do Instituto Canção Nova aqui em Cachoeira. E muitos jovens ficam com o negativo da religião, da religião católica, na visão deles, onde eles dizem: a religião católica é a religião do não. Não pode ter relação sexual antes do casamento, não pode comungar, receber o corpo e sangue de Jesus de qualquer jeito, não pode isso, não pode aquilo, né? E muitas vezes eu também fiquei com a ideia da religião do não. Mas eu quero apresentar para você hoje, no tempo que nós teremos aqui, a religião do sim. Mas como assim, Saulo? Porque o que a igreja propõe, gente, através dos mandamentos, por mais que comece com o não, né? É o sim. A igreja te propõe um por hoje sim a Deus. Ah, mas na quaresma diz que eu não posso comer carne. Ou o ideal, né? É uma direção, não é que você é obrigado. A obrigação mesmo são as sextas-feiras, em especial a sexta-feira da paixão e a quarta-feira de cinzas. Mas é uma proposta, por que não abrir mão, né? Todas as sextas-feiras e tal. Algumas pessoas talvez estão fazendo aí abstinência de carne durante toda a quaresma. Mas mais do que esse não para a carne, não para o refrigerante, não para a rede social, não para tantas coisas, é pegar essa mesma realidade e entender que é um sim a Deus, é dizer: eu amo tanto a Deus, que eu vou abrir mão daquilo que mais eu gosto, daquilo que me atrai, daquilo que, nossa, me faz tão bem, por um tempo, por um dia, por um mês. E aí entra nesse processo de conversão, você entender, porque muitas vezes, eu também já pensei assim, muitas vezes nós pensamos assim: então se converter na igreja significa que eu não posso mais me divertir, que eu não posso mais ir nas festas, que eu não posso mais assistir filmes, ir no cinema, ouvir o cantor que eu gosto tanto. A questão não é esse não, isso aí vai ser consequência do teu encontro pessoal com Jesus e dessa presença do Espírito Santo todos os dias, que vai te conduzindo, como conduziu Jesus ao deserto. Na quaresma nós somos conduzidos pelo Espírito Santo também, esse tempo de deserto, mas toda a nossa vida é um constante chamado a se questionar em cada situação: por que eu estou fazendo algo? Por que eu vou falar isso? Por amor a Deus? E aí talvez você que é casado, ou você que namora, ou você que um dia já se apaixonou por alguém, nós não somos capazes de abrir mão de tanta coisa. Eu hoje que sou pai, eu entendo o que a minha mãe dizia, meu pai dizia, quando comprava aquele pouquinho de frango ali, não era nem metade de um frango, gente. Na época minha mãe mandava eu ir no supermercado: compra R$5 de frango. Aí era um pedaço de coxa, um pé e um pedacinho do peito ali. Imagina hoje, né, que o preço está maior, está mais caro. E aí dividia para todos. Ela ficava sempre com o pé, às vezes nem ficava. Meu pai, quantas vezes abriu mão de coisas que ele gostava para dar a mim e a meu irmão. E hoje, como pai, eu entendo isso, porque a minha filha diz: papai, eu quero... A gente compra um frango assado ali. Tem 2 coxas, né, até então. Aí eu penso: vou dar uma para ela e vou comer a outra, que eu gosto. Aí ela termina de... nem começou a comer a primeira, ela diz: eu quero a outra coxa. E para mim é tranquilo. Às vezes eu digo assim: eu queria tanto, mas por amor à minha filha eu abro mão. E tantos outros exemplos eu poderia dar, e você poderia também, talvez, estar pensando aí, do que, ou de qual realidade eu já abri mão por amor. Se é possível abrir mão por amor, nós que somos miseráveis, vai dizer o evangelho de hoje, se é possível, na nossa miséria, nós que somos pecadores, se é possível abrir mão para dar o melhor aos nossos filhos, imagina esse pai. Eu até peço um dos meus irmãos aqui, cinegrafistas, puderem mostrar, focar ali no Pai das Misericórdias. Eu, pelo menos, toda vez que eu entro nesse santuário, a primeira coisa que eu olho é para esse mosaico. Hoje mesmo eu estava sentado aqui olhando, né? Porque, gente, não tem melhor representação do que é misericórdia,
do que a parábola do filho pródigo. Tem muitas outras, né? Mas para mim, e esse mosaico. Eu acho que esse santuário ele poderia ser menor, ele poderia ter outro formato, mas esse mosaico foi perfeito. Porque você entra aqui e o Pai não te pergunta qual foi o teu pecado, como que você está chegando, o que você fez antes de chegar aqui. Até você que está aqui, eu sei que às vezes pode doer o pescoço, aí você volta de novo, cabeça normal. Mas se possível, olha para esse mosaico. Eu não vou ficar de costa também por causa dos irmãos que estão acompanhando. Mas nesse processo de voltar, de conversão, e de uma conversão que talvez está parada nas decepções, nas frustrações. Talvez a pergunta que você mais tem se feito é: onde está Deus? Eu te falo, temos aqui uma representação. Lógico, nós vamos adorar Jesus no Santíssimo Sacramento. Mas para te ajudar ainda mais a se preparar para essa adoração, olha para esse mosaico. E aquele jovem que está ali, já não é mais o filho pródigo, é você, sou eu. Tenta se colocar ali, nesse tempo que talvez você sinta tanta saudade de abraçar as pessoas que você ama, de estar perto, de poder festejar as datas comemorativas com as pessoas que você ama. Se deixa agora ser abraçado por esse Pai, que nós rezamos e que nós contemplamos aqui na Canção Nova como o Pai das misericórdias. Porque, gente, falar de conversão sempre se remete a pecado, mas eu não vou perder meu tempo falando de pecado, aqui agora. Porque Deus colocou no meu coração de que você precisava encontrar primeiro o Pai, depois a consequência, a sua mudança de vida. Se você vai deixar de beber, se você vai tentar buscar uma vida mais equilibrada, se você vai parar de gerar fake news, se você vai parar de ser aquele católico de rede social que só ataca, né? Que só... eu não sei onde você se encaixa. Eu confesso para você que durante 8 anos consecutivos eu trabalhei aqui na Canção Nova com rede social, direto. Eu até tenho ainda a minha, eu entro, olho, mas cada vez mais tem me feito mal, não sei você. Não só pelas notícias, mas ver católicos, pessoas que se dizem pelo menos católicas, atacando uns aos outros, querendo provar, convencer, disso é certo, aquilo é errado. Eu te garanto uma coisa, a única mensagem que ninguém pode alterar é essa. Existe um Pai misericordioso, que ama quem é de esquerda, quem é de direita, quem está atolado, quem está fincado no pecado agora, nesse momento. Você talvez que caiu, entre aspas, por acidente no sistema Canção Nova agora, rádio, TV, não sei. Talvez você diga assim, acidentalmente eu sintonizei nesse canal, e eu vou te dizer, você pode estar cometendo o pecado agora. O Pai te ama. E na parábola do filho pródigo, nós temos 2 filhos, na verdade, ali, né? A gente sempre fica com o filho pródigo. Mas tem 2 filhos. E eu fui fazer um estudo um pouco, né? Mais aprofundado sobre esses filhos. E um texto que eu achei, e eu indico inclusive esse documento, chama Exortação Apostólica, Reconciliação e Penitência, de São João Paulo II, que ele escreveu em 1984 para nós. Eu nem tinha nascido ainda, eu sou de 89. Mas pensa, em 84, através da Santa Igreja Católica, do Papa da época, o Papa João Paulo II, que eu amo tanto, que hoje é santo, foi lançada essa exortação pós-sinodal, que era para preparar, era no advento de 84, já preparando para o Natal. E ele vai dizer assim, porque ele, nessa exortação apostólica, nesse texto do Papa, é refletido um pouco sobre o filho pródigo, sobre a parábola, na verdade. E ele vai dizer assim, o homem, ou melhor, cada um dos homens é este filho pródigo, fascinado pela tentação de se separar do pai. Não sei se você conhece essa passagem, eu não vou ler ela toda agora, mas é o filho mais novo, a palavra vai dizer que um pai tem 2 filhos, e o filho mais novo pede ao pai, pai, me dá a minha parte da herança. Quer dizer, traduzindo para nós, ele diz assim, pai, para mim você morreu, eu quero o que é meu e vou embora. O outro filho, que é o filho mais velho, fica do lado do pai. A palavra não vai dizer quanto tempo esse filho vai ficar longe, porque diz a palavra que ele vai para longe, ele vai inclusive para outro país, ele gasta tudo, com a vida desregrada, quer dizer, com a vida fora
daquilo que até então deveria ser vivido, de forma moral, de forma equilibrada. E depois que ele perde tudo, diz a palavra que naquela região bate um tempo de muita fome. Eu te pergunto, a gente está numa fase de muita fome? De crise financeira, não é? É o que mais a gente escuta, né? Ou melhor, é o que mais muitos aqui talvez, ou talvez você que acompanha, está vivendo. E eu quero que você vá acompanhando esse raciocínio. Esse jovem se afastou do pai, disse: pai, para mim você morreu, e foi. Saiu de casa, assumindo talvez que ele conseguiria decidir tudo na vida dele, tudo daria certo, que ele não precisava mais de um pai, ou um homem mais velho que ele, dizendo o que ele deveria fazer. O outro filho, como eu disse, ficou ali. Passa o tempo, diz a palavra, vai narrar no Evangelho de São Lucas capítulo 15, que ele tinha vontade até mesmo de comer a comida dos porcos, e ele não conseguia, ele tentava ali brigar com os porcos, ele cuidava de porcos, foi a única profissão que ele conseguiu, e ele não conseguia comer dessa comida. Em um certo momento a palavra vai nos mostrar, ele cai em si, e ele diz: eu preciso voltar. Esse filho da parábola do filho pródigo, ele escolheu sair, ele escolheu se afastar pelo motivo dele, eu não sei qual foi. A gente tenta imaginar. Mas eu te pergunto, antes de continuar a reflexão desse evangelho, onde você está hoje? Porque talvez você que sempre escuta o evangelho do filho pródigo, pensa assim, na quaresma a gente reflete sobre ele muito. Ah, mas eu não sou mais um filho pródigo, eu já encontrei Jesus. Aí é que nós nos enganamos, porque Deus me passou a perna esses dias, quando eu li esse evangelho. Como eu dizia, tem o filho pródigo, o mais novo, o mais inexperiente, que de fato não teve uma experiência pessoal com o pai. Mas o filho que ficou, e aí eu vou dar o nosso exemplo aqui na igreja, fiel, que assiste todas as quintas-feiras de adoração, que se confessa semanalmente, que fazia tudo o que o pai dizia para fazer, os mandamentos, ele ficou do lado do pai durante todo o tempo da ausência do irmão mais novo. Mas ele também não fez uma experiência com o pai. Porque na palavra vai mostrar, o filho pródigo volta e volta ensaiando. Eu não sei você, eu já fiz isso algumas vezes, quando eu vou me confessar, eu começo a ensaiar, né, a confissão, né? Padre, eu fiz isso, mas foi por causa de fulano, por causa de ciclano, por causa da economia, por causa daquilo. E toda vez é um ensaio, para que eu realmente me confesse da forma autêntica, tipo, eu pequei. Que a grande libertação de todo católico é ter a coragem de dizer, eu pequei, independente dos outros. É um exercício. Esse filho pródigo fez o mesmo exercício, e quando ele chega, ele encontra esse pai. Esse mosaico tenta traduzir para nós esse encontro. Mas é como eu dizia antes, talvez eu e você não nos encaixemos de início nesse tempo presente, nesse filho que largou tudo e foi para longe, gastou tudo, etc. Nós somos o filho que ficou. Porque o filho que ficou, ele chega do trabalho, está tendo uma festa, é o filho mais novo que voltou, e o pai mandou trocar as vestes, deu um anel e colocou no dedo dele, mandou matar o novilho mais gordo, chamar os amigos, olha, meu filho voltou. E aí eu abro um parênteses, porque a palavra vai mostrar que ele chega na porta de casa e ele encontra o servo, não é verdade? Não sei se você lembra. E ele pergunta, o que está acontecendo? Eu saí hoje de manhã, quinta-feira, né? Fui lá na quinta de adoração pregar, e estou chegando em casa agora, está tendo uma festa. E o servo, e aí eu aprendi isso com um grande homem de Deus, esse servo ele faz o papel do diabo. Eu até me assustei quando esse padre falou uma vez, um grande amigo. Por quê? Porque a primeira frase que ele diz é, aquele teu irmão que estava longe, que gastou tudo, voltou. E o teu pai está fazendo uma festa para ele. Gente, infelizmente, muitas vezes eu fui esse servo. Ao invés de festejar, nossa, fulano, tal pessoa voltou para a igreja, tal pessoa, olha, ela se reconciliou com o pai. Eu olhei e disse, quero ver até quando. Tiago Marcon que está aqui, um grande amigo. Mas o Tiago ele faz sempre a mesma coisa. Quantas vezes a gente precisa perdoar alguém e a gente diz, eu te perdoo,
eu já fiz isso. Mas que não se repita. Esse servo, ele joga veneno, ele contamina o coração desse filho, que também não tinha feito uma experiência verdadeira com o Pai das misericórdias. Ele não conhecia o Pai. Assim como o filho pródigo que saiu, quem ficou também tinha um coração duro. E a palavra vai dizer ainda que o pai sai da festa e vai ao encontro desse filho e diz: filho, entra. E ele diz: não, porque eu fiquei esse tempo todo do teu lado, eu fiquei na igreja, eu ia na missa diária, eu rezava o texto todos os dias, eu ajudava a canção nova, eu ajudo, né? Quantos irmãos que ajudam, sócios, eu agradeço, ajudam a manter esse sistema, a manter a evangelização da canção nova e tantas outras obras de Deus. E aí essa pessoa, esse filho mais velho, cheio de experiência, que talvez até tinha a chave da capela, da igreja, da paróquia, não sei, né? Eu lembro muito que lá em Fortaleza, na capela que eu fazia parte, Santo Antônio, tinha uma mulher, uma senhora, que até hoje ela tem a chave da igreja, ela cuida da igreja. E todo lugar tem aquela pessoa que cuida, né? Que fica com a chave, ela que abre. Às vezes a gente olha com um olhar tão negativo, porque ela quer ser a dona da igreja. Eu até mando um abraço para a dona Milena, se ela estiver acompanhando. A gente busca muitas vezes, gente, infelizmente é o pecado original em nós, a gente busca sempre a divisão, a gente tem sempre um olhar muitas vezes, e eu confesso, é uma confissão aqui até, muitas vezes o meu olhar ele parte muito mais para o negativo, para a condenação, para o julgamento. Eu sou esse filho mais velho. Então não importa o tempo que você tem de igreja, de renovação carismática, de idade cronológica, né? É fato que é importante a sua maturidade, ao mesmo tempo para quem é jovem, a jovialidade. Mas onde está o meu coração? Porque se eu pergunto aqui, onde está Deus? E eu confesso, como eu dizia antes, a minha lista é grande de pessoas que eu trago no meu coração para rezar nessa manhã. De irmãos que estão no hospital. Temos aqui um filho de um casal da comunidade que já nasceu lutando contra a morte, né, lutando pela vida. Graças a Deus a gente tem notícias que está bem melhor. Tem um grande irmão de comunidade que esses dias perdeu o pai, faz 7 dias amanhã, o Vitor. O pai dele faleceu. E eu pude estar ali perto, e a dor dele era a minha dor. Então, quantos de nós, mesmo dentro da Canção Nova e fora, né, nosso país, o nosso mundo, estão sofrendo, sim. Mas entenda o que eu vou dizer. Não existe dor maior do que estar longe de Deus. E não é longe fisicamente. Não é simplesmente eu estar todos os dias diante de Jesus, que é importante. Não é simplesmente aquilo que eu chamo de cristoterapia. Eu estar todo dia com a palavra, com o meu rosário, na missa, com as minhas práticas, que a gente chama às vezes de oração, em dia. Isso é importante. Mas não basta. Porque a palavra de Jesus, mesmo no Evangelho, vai dizer: onde está o teu coração? Lá estará o teu tesouro. E por isso a conversão de vida, ela só é possível se o meu coração, se o teu coração está ali, encostado no Pai. Se a minha cabeça está no coração dele. Nós temos uma espiritualidade tão linda na nossa igreja, que é a do Sagrado Coração, né? Eu acho linda essa espiritualidade. Nas nossas paróquias a gente encontra o apostolado da oração, aquelas pessoas que estão ali toda a primeira sexta-feira do mês, rezando. Mas eu conversava esses dias com um grande amigo também aqui da comunidade, um missionário também, o Dimas. E eu dizia: Dimas, a gente ainda não entendeu a mensagem do Sagrado Coração. Talvez vocês que aqui estão, quem nos acompanha, todo dia reza o texto da misericórdia, né? Mas se nós aprofundarmos realmente o que é essa mensagem da divina misericórdia, eu garanto para você, gente, não tem mal que nos vença. E o que eu quero instigar em você, o que eu quero ajudar você a refletir e dar o passo nessa manhã, é de que situações difíceis nós sempre teremos nessa vida. Paz plena, ausência de problema, de conta para pagar, só no céu. Mas Deus já deixou para nós é muito pouco, tá? Mas já é uma antecipação desse céu. Ele fez questão de estar presente na Eucaristia. Ele fez questão de enviar a sua mãe a tantos lugares. Nossa Senhora apareceu em tantos lugares, a pessoa simples.
Mas a pergunta que eu faço, já quase encerrando essa reflexão, como eu dizia, eu e você muitas vezes fomos o filho pródigo, mas também muitas vezes fomos o filho mais velho. E pior, muitas vezes fomos o servo, ou somos ainda, aquele que divide. Mas como eu partilhava, existe essa exortação do Papa João Paulo II, de 1984, reconciliação e penitência. E ele vai dizer para nós que a igreja é por sua natureza reconciliadora. Nós, gente, somos chamados como igreja católica, independente da tua espiritualidade, se você é tradicional, se você é carismático, se você gosta mais do apostolado da oração, se você é franciscano, não interessa, que eu não vou conseguir citar, a nossa igreja é tão rica, como dizia João Paulo II, em 2000, ela é como um jardim repleto de carismas, ela é tão rica, que cada um de nós pode se encaixar em alguma espiritualidade, mas caminhando para o mesmo lugar. Só que também o Papa João Paulo II vai dizer nesse documento, que a igreja ela é reconciliadora, na medida em que ela proclama a mensagem da reconciliação. Quer dizer, o meu chamado, eu, Saulo, que sou Canção Nova, mas antes de Canção Nova, sou católico, sou batizado, sou cristão, e o seu chamado dentro da tua realidade, independente do teu estado de vida, é ser canal, é ser instrumento de reconciliação. Se você é super ativo nas redes sociais, meu irmão, não compartilha aquilo que divide, compartilha a mensagem do Evangelho, que une. E aqui eu não vou entrar nem pelo amor de Deus, não estou aqui para isso. Você mesmo já sabe onde aperta o teu calo, eu sei onde aperta o meu. Se for necessário confissão, você que está aqui, procura o confessionário. Você que está em casa, procura a tua paróquia, né? Eu brinco que existe sempre, toda empresa tem aquele SAC, né? Serviço de atendimento ao cliente. Nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, tem o serviço de atendimento ao pecador, né? SAP. Liga lá. O padre talvez não vai conseguir atender todo mundo ao mesmo tempo. Agenda, olha, é possível até agendar. Corre atrás da misericórdia. Mas para mim isso é muito importante, é algo que para mim vai me acompanhar em toda essa quaresma ainda. A igreja, e eu sou igreja, você é igreja? Eu sei que a máscara aí talvez atrapalhe, mas tenta responder. Você é igreja? É? Se você é igreja, está imbuído no teu ser igreja, ser reconciliação, ser apóstolo da reconciliação e não da divisão. Ah, Saulo, mas isso é aquilo, a doutrina. Gente, Deus é Deus. Ele vê todas as coisas. E assim como Ele acolheu o filho pródigo, Ele acolheu também o filho mais velho. Então Ele sabe cada filho que Ele tem. Não cabe ao Saulo convencer ninguém do que é certo ou errado. O que eu mais rezo, o meu maior temor quando eu sou chamado para pregar, seja aqui, seja em qualquer lugar, é eu focar só em Jesus. É na doutrina, é na espiritualidade, sim. É no Carisma Canção Nova? Sim, mas é falar de Jesus, porque um dia eu me apaixonei por Ele, e cada dia, no meu matrimônio hoje, casado, sendo pai, gente, para quem é pai, para quem é mãe, eu falo, hoje a minha terapia, é importante buscar um psicólogo, direção espiritual, confissão. Na Canção Nova aqui nós temos os formadores pessoais, para cada estado de vida. Então eu tenho um casal que me acompanha junto com a minha esposa, que fala do carisma, da vivência do estado de vida no Carisma Canção Nova e tal. Mas, gente, não tem terapia, não tem direção espiritual, não tem que supera a paternidade, a maternidade. Isso na minha experiência. E mais ainda também o meu matrimônio, o meu casamento. Porque ali, no ordinário, um dia um acorda bem, o outro não, e aí a gente vai tentando, não é verdade? Ser melhor um para o outro. E eu encerro com uma pequena historinha da minha filha. Esses dias ela falou, e para mim eu aprendo muito o que é misericórdia com a minha filha hoje, também. E eu tenho uma garrafinha de água que a minha esposa comprou para nós, e a minha filha um dia pegou, 2 anos e meio, pegou a garrafinha e quebrou a tampa. E um dia eu fui lavar um prato dela, e também lavando ali, deixei cair e quebrou. Beleza. Um dia ela pegou essa minha garrafa de água com a tampa quebrada e falou assim: papai, você ficou triste porque eu quebrei a sua garrafa? Aí eu
Entrei no clima, né? Fui ser igual criança. Sim, eu fiquei muito triste. Aí lá, eu também fiquei triste quando você quebrou meu prato. E eu falei assim para minha esposa, o que diz no manual de instruções agora que eu falo? O que eu falo agora? E refletindo sobre isso, eu entendi o seguinte, eu tenho 31 anos, minha filha tem 2,5. Mas nós dois somos sujeitos a errar. Porém, eu tenho 31 anos, né? Eu preciso reagir melhor, eu preciso entender melhor o que é perdoar. Ela já entendeu. Nós precisamos, e aí a igreja nos ensina isso também, voltar a ser criança. Não no sentido de imaturidade, de não saber discernir as coisas, né? De voltar a brincar, sentar no chão e ficar brincando como criança, a não ser com os nossos filhos, sobrinhos, não sei. Mas é ser criança nessa disposição de dizer assim, eu errei, papai, perdão. Às vezes nem vai querer pedir, mas a criança, ela sabe que ela errou. E quem ela mais ama de início é o pai e a mãe, depois vem os amigos, etc. O convite que eu quero fazer a você que está aqui, e a você que nos acompanha, e até peço que a gente possa ir nessa inspiração do filho pródigo, dessa volta para o Pai das Misericórdias, é que nós nos coloquemos diante de Jesus com as nossas listas de pedido de oração, com o nosso coração, com o meu coração, com o seu coração, como ele está agora. Não queira enfeitar para Jesus, tá? Dizer, porque eu queria ser assim. Não, como você está, ponto. Como você vai sair daqui é obra da misericórdia. Como você vai mudar de canal depois, ou como você está chegando agora, não interessa. Interessa ser verdadeiro diante de Deus. E para isso, que nós sejamos como crianças. Não tenhamos vergonha do outro, de rezar, de cantar, de desafinar. A Salete, o ministério vai começar a cantar. Não tenha receio. Esquece um pouco quem está do teu lado. Talvez você que está acompanhando essa quinta de adoração do seu trabalho, talvez você mãe de família e está na cozinha fazendo o almoço, não sei. Onde você estiver, onde a palavra está chegando agora, eu quero convidar você a voltar a ser criança. Não sei se você vai se colocar na presença de Deus como filho pródigo, que volta, ou como o filho mais velho que já estava na casa, que já está aqui. O mais importante é que nós não saiamos dessa manhã de oração e depois durante esse dia, da mesma forma como nós chegamos. Que nós possamos cantar, nos preparando para essa adoração. Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, o teu templo construído de histórias, de teu povo tão sofrido, mas de muita fé.